Saúdo a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. E quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite, tem uma palavra para o meu e para o teu coração, diretamente do céu, diretamente do trono de Deus. Palavra essa nesta obra missionária que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos estar lendo do versículo 13 até o versículo 20. Livro escrito por Lucas, companheiro de Paulo em suas prisões. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13, vai nos dizer assim: E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa, nasciste, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele chamou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios, para pregar às outras nações, e fazia parte do seu chamado, do seu ministério, e até Roma, apesar que ele foi preso como prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se intitulava. E ali nesta viagem, a qual ele e mais alguns presos, não me lembro a quantia exata, mas havia muitos presos ali com Paulo, começaram a fazer esse trajeto, esta viagem pelo mar. E a Bíblia diz que quando chegaram, em certo ponto o Senhor disse para ele: não vão, deixem para viajar amanhã. Não prossigam a viagem hoje, porque se prosseguirem terão problemas. Quantas vezes o Senhor nos deu uma ordem: não faça isso, não faça aquilo, porque se fizer terá problema, se fizer estará em desobediência para comigo. Quantas pessoas o Senhor fala: não use brinco, não use maquiagem, não use veste curta, não use veste colada, não use veste jeans porque é consagrada ao demônio, não assista televisão, mas as pessoas insistem e por isso o mal bate às vossas portas. Insistem em desobedecer a palavra do Senhor Jesus. Insistem em desobedecer às visões, às revelações que o Senhor tem dado aos seus servos na madrugada, ao meio-dia, em qualquer hora que eu buscar, mas principalmente na madrugada, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que me buscar de madrugada, quem buscar ele de madrugada, o achará. E Paulo tentou convencer ali os seus companheiros, o comandante do navio, aqueles que estavam ali, a eles não seguirem viagem naquele dia, porque poderia vir problema, mas eles não conheciam Paulo, não sabia que Paulo era usado por Deus, não sabia que Paulo era servo do Deus Altíssimo, e não deram atenção à voz de Paulo e seguiram viagem. Aleluia. E chega no ponto
ao que nós lemos aqui no 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Eles acharam que ia tudo bem, que Paulo era falso profeta. Mas quando passaram ali costeando Creta, veio um pé de vento chamado Euroaquilão e começou a grande tempestade. Talvez você esteja vivendo uma grande tempestade. Como os discípulos viveram ali com Jesus no barco, dormindo com eles. Só que há dois tipos de tempestade a qual o ser humano vive, a qual o servo do Senhor vive, né? Tem a tempestade, aleluia. Tem a tempestade que Jesus prova a nossa fé, para ver se a nossa fé está nele. Que é a tempestade que Deus fez a Abraão passar por ela, pedindo para que ele sacrificasse o seu filho no Monte Moriá. Que ali foi uma tempestade, uma situação muito difícil, mas Abraão foi aprovado. Tem a tempestade a qual Jesus provou os discípulos quando Jesus estava no barco dormindo ali com eles, mas Jesus provou a fé deles e disse: homens, né? Em outras palavras, meninos de pequenas fé, sois vós. Porque sois tímidos, homens de pequena fé, de pouca fé. E há tempestades como a que Jonas enfrentou. Tempestade de desobediência. Tempestade que não está na vontade do Senhor. A tempestade que Paulo e aqueles homens passaram foi o mesmo tipo de tempestade que Jonas enfrentou. Porque Paulo falou, não vá, eles foram. Então, por causa da desobediência, veio ali um pé de vento, veio ali uma tempestade, que ele mesmo vai dizer que muitos dias ele não viu nem sol e nem lua. Que passaram muitos dias sem comer, só tirando, desvaziando o barco, desvaziando a mesma situação de Jonas. Praticamente, tiraram tudo, até a armação do barco jogaram no navio, mas não resolveu. Jogaram no mar a armação do barco, a armação do navio foi jogada no mar, para ver se resolvia, mas não resolveu. Aleluia. 15 continua dizendo, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Tentaram, mas no fim deixaram ir à toa. Desistiram, tudo que fizeram não adiantou de nada. O vento foi levando, a tempestade foi levando o navio para onde queria. Eles perderam o controle de tudo por causa da desobediência. Volto a frisar, há dois tipos de tempestade que nós enfrentamos. Uma por desobediência e outra por provação de Deus. E a tempestade que os companheiros de Paulo, juntamente com ele, passou foi por desobediência. A tempestade, aleluia, que Jonas passou foi por desobediência. Mas a tempestade que os discípulos passaram quando Jesus estava com ele no barco dormindo foi tempestade de provação. A tempestade que os discípulos passaram quando Jesus veio sobre o mar de encontro a eles também ali foi para provar a fé deles. Na primeira tempestade a qual Jesus estava com eles no barco, eles disse, mestre, pereceremos nós e tu nada farás, nós iremos perecer. Na segunda, a mesma coisa, eles disseram, nós vamos morrer. Estavam tão apavorados, tão assombrados, que quando Jesus veio caminhando, eles acharam que era uma assombração, que era um fantasma. Ali foi duas situações que Jesus provou a eles, mas a situação de Jonas e de Paulo e seus companheiros foi de desobediência. Não da parte de Paulo, mas da parte dos seus companheiros, que não deram crédito às palavras do Senhor falada na boca do apóstolo Paulo. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Perderam o controle totalmente do navio. Levado este para cima, usaram de todos os meios, todos os meios, tudo que eles podiam fazer para escaparem daquela tempestade fizeram, mas de nada adiantou. Tem tempestade de desobediência, aleluia, que só vai resolver quando Jonas ser lançado no mar. Quando alguém que você, aleluia, está talvez tendo amizade, assentando à mesa, né? Talvez o lugar que você está indo e Deus não quer que você vá,
talvez ambiente que você frequenta, talvez um trabalho que você está que Deus não quer que você esteja. Tudo isso pode causar uma tempestade. Talvez um relacionamento que não é da vontade de Deus causa tempestade na vida do ser humano. E aqui é a mesma situação deles. Eles tentaram de tudo para resolver aquele problema, mas não resolveram. O problema de Jonas só resolveu quando ele foi lançado no mar. A tempestade se acabou. E aqui o problema deles só foram resolvido. O problema deles só foi resolvido quando eles deram ouvido à voz de Paulo. Quando eles começaram a ouvir a Paulo e a obedecer aquilo que Deus falar na boca dele, aí o problema foi resolvido. Aleluia. Cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. A tempestade fez o que quiseram com ele, fez o que quis com eles. Levou para um lado, levou para o outro, foram à toa. A tempestade dominou o barco totalmente. Eles ficaram a ver navios, como fala, né, o ditado. O mar dominou eles. Não puderam fazer nada, porque estavam em desobediência. E também havia um propósito de Deus ali. Paulo ia até aquela ilha, a qual ele chegou. Foi mordido por uma víbora, nada lhe aconteceu ali, o nome de Deus foi glorificado. E a qual ele orou por Públio, se eu não me engano foi pelo pai de Públio, o chefe, o líder daquela ilha, o qual estava com febre acamado, já quase à morte. Paulo orou e ele foi curado no mesmo instante, para a glória de Deus naquele lugar. Aleluia. Aleluia. No versículo 19 vai dizer: e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Tirou a armação, não ficou praticamente nada do navio, só o caco, só a lataria. E mesmo assim não resolveu, a tempestade não passava. Paulo vai dizer mais na frente que aqueles homens passaram 3 dias ou foi mais sem comer nada. Aí Paulo começou a exortar ele: meus irmãos, vocês têm que comer, têm que beber água, senão vocês não vão suportar, vão morrer. Aí foi que eles resolveram comer. E Deus apareceu para Paulo em visão e disse que aqueles que ficarem, né, até o fim do navio, aqueles que não tentassem fugir, o navio ia se perder, mas nenhum deles ia morrer. Que o navio ia afundar, mas nenhum deles ia morrer. Que eles chegariam, né, à terra seca, sãos e salvos. E aí, nesta segunda vez, eles deram ouvido à voz de Paulo. Porque tem pessoas que, infelizmente, assim, tem que quebrar a cara primeiro, para depois dar ouvido à voz do Senhor, na boca de um servo dele. Tem que se frustrar várias das vezes, tem que estar numa situação de vida ou morte, tem que ir pela dor para depois dar ouvido à voz do Senhor. Infelizmente é assim. Eles deram ouvido à voz de Paulo e confiaram que Deus ia salvar todos eles, se eles continuassem obedecendo à voz do Senhor através de Paulo. Aleluia. E vai dizer no 20: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A situação foi tão grave que eles perderam a esperança. Até Paulo, que Lucas falou, né? Ele está narrando tudo aquilo que Paulo contou para ele desta viagem. Então Paulo, ele mesmo falou que até ele perdeu a esperança de sobreviver, de sair daquela situação. Quantas situações eu e você passamos que nós olhamos para os 4 cantos e não tem uma saída. Eu passo por isso sempre, por situações, né? Inclusive agora estou numa situação que olho para os 4 cantos e não vejo a saída. A gente não chega a perder a esperança porque nós temos um Deus que Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Tem situações que tiram a nossa esperança, tem situações que tiram o nosso foco, tem situações que nos preocupam, tem situações que a gente faz tudo que a gente pode, mas não resolve. Porque onde termina o nosso agir, começa o agir de Deus. Quando nós não podemos fazer mais nada, quando nós perdemos a esperança, quando nós olhamos para os 4 cantos e não tem ninguém para nos ajudar, nem fazer nada por nós, é nessa hora que Deus começa a agir. E Paulo disse: até eu perdi a esperança. Todos nós fugiu-nos a esperança de nós. 3 dias de tempestade direto sem cessar. Não havia estrela. Aleluia.
nem sol, e caiu uma não pequena tempestade, foi uma tempestade grande, só aumentava a tempestade. Talvez você esteja no meio de uma tempestade como essa, mas eu quero te dizer que Jesus é a esperança, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há problema, não há problema que Ele não possa resolver. Na tempestade que você está vivendo, Ele caminha por cima dela. O mar que causa tempestade, ele caminha por cima do mar e ele fala para a tempestade que você está vivendo: aquieta-te, acalma-te, porque eu sou Deus, Ramaná sobre a Caio. Eu sou Deus quebrado nos céus e da terra, mando no mar, nas estrelas e tudo que existe. Assim diz o Senhor. Ele resolverá a tua situação, mas seja fiel. Ande e viva na doutrina do corpo, da alma e do espírito, na santa doutrina do Senhor. Ame o teu próximo, ame a Deus acima de tudo. Faça obras de arrependimento, de justiça, e assim terás o teu nome escrito no livro da vida. Aceite a Jesus hoje, e assim terás o teu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que eles obedeceram à voz de Paulo, e ali chegou o dia, né? Ao terceiro dia, se eu não me engano, que o navio afundou. Mas primeiro eles viram a terra seca. Antes do navio afundar, a alguns metros, eles viram a terra seca. Eles acharam que poderia chegar até lá com o navio. Mas Deus já havia falado na boca de Paulo que eles não chegariam em terra com o navio, mas iam ter que chegar a nado, porque o navio ia ter que afundar. Deus falou para Paulo que o navio ia afundar, mas nenhum deles ia morrer. Então não tinha como eles chegarem até lá com o navio sem acontecer nada com o navio. Quando eles estavam indo, o navio se prendeu numa pedra, né? Furou e começou a afundar. Afundou. E ali Paulo deu uma ordem. Paulo e o capitão, né? Aquele que estava lá supervisionando os presos, o comandante, o marinheiro, todos eles, né? Ali se reuniram e concordaram que todos tinham que pular no mar e nadar até a pequena ilha chamada Cauda. E assim fizeram em grupos, pulou uma parte, pularam outros, todos pularam e ninguém morreu, todos chegaram lá na ilha, nadando, são e salvos. Mas por quê? Porque ouviram a voz de Deus. Na primeira vez, desobedeceram, mas na segunda vez que Deus falou através de Paulo, eles obedeceram. Na segunda vez que Deus falou através de Paulo, eles deram ouvido e obedeceram. E ali Deus salvou a vida daqueles que estavam com Paulo. Ali tinha matador, ali tinha ladrão, ali tinha todo tipo de preso que praticou todo tipo de obra errada. Mas por causa da vida de Paulo, Deus poupou a vida de todos eles. Se você for uma pessoa de Deus, né? Através da tua vida, Deus vai salvar a vida até daqueles que não merecem ser salvos. Porque nem nós merecemos, na verdade. Mas aqueles que matou, roubou, destruiu, traficou, fez tudo de errado. Através da tua vida, Deus pode salvar uma pessoa que está com a vida toda errada. Ninguém merece salvação, a verdade é essa. Mas através de um justo, de uma pessoa que obedece a palavra do Senhor, Deus pode salvar qualquer pessoa no mundo. Ela pode ser a pior pessoa do mundo, mas através da tua vida, se você for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, Deus pode salvar a vida deles e transformar a vida de cada um deles. Então obedeça a voz do Senhor, seja temente ao Senhor, porque através da tua vida Deus pode salvar aquele familiar que é traficante, que a sociedade considera como tudo de ruim. Através da tua vida Deus pode salvar ele e mudar a vida dele, salvar ela e mudar a vida dela. Então seja temente e obediente à palavra do Senhor, para não viver a tempestade de desobediência. Aleluia. Mas sim somente a tempestade de provação, porque essa Deus nos prova a todos nós na provação, mas Ele nos prova e nos aprova se a gente for fiel. Seja obediente à voz do Senhor e tudo te irá bem. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.